Tudo que o mal quer é um espaço. Tudo que ele quer é uma brecha. Por isso que a palavra de Deus nos orienta em Efésios, capítulo 4, versículo 27, diz assim: não deis lugar ao diabo. Tudo que o diabo quer é lugar. Tudo que ele quer é um espaço. A Bíblia também diz que quando o espírito imundo ele sai de um homem, ele anda por lugares áridos, procurando um lugar. Tudo que o diabo quer é um lugar. Não encontrando, ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E quando ele volta, ele traz com ele 7 espíritos piores do que ele. E a situação daquela pessoa se torna pior do que a primeira. Amém? O último estágio se torna pior do que o primeiro. Então, tudo que ele quer é um lugar, é um espaço. Agora, quando que eu não dou lugar ao diabo? Quando eu ocupo a minha vida com as coisas de Deus. Todo lugar desocupado, a tendência é aquele lugar ser ocupado. Você vê, por exemplo, quando a pessoa ela tem um terreno e aquele terreno está ali desocupado, sem proteção, sem cerca, sem fiscalização, sem alguém monitorando, o que geralmente acontece? Acontece 2 coisas. Ou as pessoas começam a jogar entulho ali, e daqui a pouco tem bicho, tem rato, tem barata, tem escorpião, tem tudo quanto é tipo de bicho peçonhento. Ou aquele terreno vai ser invadido e vai ser ocupado. A mesma coisa acontece com a gente. Se nós estamos vazios, ausentes de Deus, se em nós não habita a presença de Deus, se o terreno aqui está vazio, quem vai querer ocupar? O diabo. Por quê? Porque ele vai encontrar um lugar vago. Ele vai encontrar um espaço vazio. Esse espírito que a Bíblia fala, que volta, ele só voltou e se estabeleceu ali por conta de um detalhe. Como é que estava a casa? A casa estava vazia, varrida e ornamentada, preparada. Agora, quando em nós habita o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não há espaço para o mal. O mal não pode mais. Ele não tem mais lugar para ele dentro da pessoa. Você vê que lá no deserto, na tentação de Jesus, por exemplo, o diabo tentou encontrar espaço. Ele tentou encontrar uma brecha. Ele tentou encontrar, mas ele não conseguiu. Em Lucas 4, no versículo 13, diz assim, olha só. Lucas 4, no versículo 1. Lucas 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, finalmente teve fome. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Você vê que o diabo, ele tentou de todas as maneiras encontrar um espaço, tentando Jesus. Olha, transforma essas pedras em pães. Olha, atira-te daqui. Olha, se você se prostrar e me adorar, tudo isso aqui te darei, toda a glória do mundo. Ele foi tentando, tentou 2, tentou 3.
Só que ele percebeu que ali não tinha espaço para ele. Jesus não cedeu nenhuma das suas tentações, a nenhuma das suas investidas. Todas elas, Jesus confrontou com a palavra, confrontou a tentação. E o diabo, percebendo que não podia com ele, o que o diabo fez? Fugiu. Ele quer espaço. O diabo, ele não perde tempo. Ele não perde tempo. Você vê que não conseguindo ali, o que ele fez? Sai fora. Porque ele quer um lugar, ele quer um espaço. Ele quer. E aonde ele encontra esse espaço? Quando ele encontra a pessoa vazia. O ambiente, o interior, está cheio de sujeira, pecado. Porque o diabo gosta de sujeira. Ele gosta disso. Aí é mágoa, é ressentimento, é mentira, é pecado, é ódio, é ressentimentos. O ambiente está ornamentado, está preparado. Tudo que ele gosta tem ali. Então ele entra, se instala ali dentro e passa a se tornar dono daquela casa. Porque é assim que ele trata a pessoa. Como se a pessoa fosse um objeto dele, uma propriedade dele. Ele entra ali, se estabelece ali, diz: essa casa é minha, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então nós temos que ocupar a nossa vida com a presença de Deus. Buscar a Deus, buscar a palavra, buscar ter uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, uma vida de oração. É assim que se vence o mal. Eu resisto o mal com a palavra. Eu resisto a mentira com a verdade. Eu resisto o mal com a palavra. Eu resisto a mentira com a verdade. É assim que eu venço. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus. Quer dizer, obedeçam a Deus, façam a vontade de Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Toda vez que houver uma resistência, o diabo vai fugir. Agora, toda vez que houver um ceder da nossa parte, uma rendição, o diabo ele vai entrar, ele vai invadir e ele vai se instalar. Por isso a gente tem que resistir às investidas do diabo. E o diabo, ele é um ótimo negociador. Ele sabe negociar. Ele sabe jogar o jogo dele. Porque ele conhece o ser humano. Ele conhece a vaidade, o orgulho. Ele conhece, ele estuda. Ele anda ao nosso derredor como um leão, à espreita, esperando uma oportunidade para nos devorar. Ele vai estudando. Ele não dá o tiro errado. Não, o tiro não sai pela culatra. Ele vai estudando a pessoa, ele vai vendo os gostos dela, ele vai vendo as fraquezas, os pontos fracos, ele vai estudando a pessoa, ele vai vendo. Até que quando ele vem certeiro. Ele vem para não errar. Ele vem para dar o tiro certeiro, o tiro certo. O tiro certo, porque ele conhece a pessoa. E quando ele coloca na mesa e começa a negociar, ele não faz isso para perder, ele faz para ganhar. Ele faz para ganhar. Ele conhece a fraqueza do ser humano, porque ele estuda as nossas fraquezas. Por isso que nós temos que vigiar, ser sóbrios, vigilantes. Nós temos que guardar o coração, nós temos que estar em comunhão com Deus, ter vida de oração, fugir do pecado, fugir do que é errado, ter uma vida de intimidade com Deus, estreitar o nosso relacionamento com Deus, ter intimidade. Quando você tem intimidade com alguém, geralmente essa pessoa,
ela é próxima. Essa pessoa tem a sua confiança. Essa pessoa, ela frequenta a sua casa. Quando você tem intimidade com alguém, essa pessoa é próxima. Você não tem intimidade com todo mundo. Óbvio que não. Você abre a porta da tua casa para todo mundo? Tem pessoas que você conhece, mas nunca entrou na tua casa. Sim ou não? Nunca entrou. Por quê? Porque aquela pessoa, você não tem intimidade com ela. Você talvez não conheça ela profundamente, não tem intimidade. Então, ter intimidade é isso, é você conhecer profundamente, é conhecer e ser conhecido. Essa é a ideia, é nós conhecermos e sermos conhecidos por quem? Por Deus. Então, guarde o seu coração, feche a porta para o mal e abra as portas do teu coração para Deus entrar. Amém?